Nós vamos falar da queda de braço de Eita. integrantes do governo e oposição na Comissão de Constituição e Justiça com o projeto da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Larissa Arantes, então quer dizer que tá tudo como sempre aí em Brasília, né? Cenário super aquecido. Gente, com certeza. E eu já começo pedindo desculpa pro nosso ouvinte, para vocês dois, porque a seca me derrubou de ontem para hoje. Eu tô quase sem voz. Mas tô aqui, uma guerreira. Forte, sobrevivendo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a coluna um pouco mais curtinha, mas é claro que você vai trazer as opiniões, né, a sua análise de uma forma completa, mas enfim, a gente faz ela um pouco mais curtinha. E não precisa falar muito alto, fala um pouquinho mais baixo, porque aí você poupa a sua voz. E você vai prometer pra gente que vai tomar muita água, pode ser? Gente, eu já tô tomando muita água e eu coloquei o umidificador aqui da redação hoje em cima de mim pra ver se eu ficava melhorzinha. Tomei um chazinho e a voz foi voltando, né? Mas, como diz minha avó, eu tô firme e forte igual prego no angu. Isso aí. Mas vai melhorar, Larissa, é assim mesmo. Daqui a pouquinho já tá sim, boa. Gente. Pois é, e por que eu quis trazer esse tema do PL da anistia, né? O projeto de lei da anistia dos presos após os atos de 8 de janeiro, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Porque a discussão ali representa o que a gente tem visto nos últimos meses, nas últimas semanas, né? O governo tentando contornar possíveis avanços de pautas que não são favoráveis e que não têm o apoio de integrantes do governo. A gente viu na semana passada, né, projetos que ficaram conhecidos como anti-STF, que a presidente da CCJ, a deputada Carolina de Toni, já havia dito que iria pautar, e a gente viu ali uma movimentação da base governista, né? Contrária a esse tipo de projeto, mas enfim, não prosperou tanto essa votação, essa análise, e aí depois a deputada Carolina de Toni veio dizendo que então ia pautar o PL da anistia. E o que a gente viu, né? A gente viu que a oposição não teve força, primeiro, ontem, para conseguir fazer o debate avançar. Antes mesmo, né, disso ganhar corpo ontem, o plenário acabou começando, e quando começa ali a sessão do plenário, que a gente chama de ordem do dia, as comissões não podem continuar funcionando. Então, o debate foi encerrado, havia a promessa de leitura do relatório hoje desse PL da anistia, ou seja, né, que concede ali a anistia para os presos do 8 de janeiro, sessões bastante tumultuadas, e quando foi hoje, havia uma tentativa da oposição do seguinte: pegar o projeto e analisar de forma extra-pauta. Por quê? Porque pelo regimento não havia tempo hábil para que ele fosse pautado hoje para votação. E aí começou aquela movimentação da oposição tentando que ele fosse via extra-pauta, e o que aconteceu? A oposição não teve os votos necessários para que ele fosse incluído na pauta de hoje, ou seja, uma derrota ontem, uma derrota hoje, e que mostrou uma força e um bom alinhamento da base governista. A gente já vinha criticando bastante a base do governo nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Que não estava conseguindo garantir, angariar votos certeiros, digamos assim, para os projetos que o governo precisa que sejam aprovados lá no Congresso, mas a gente viu um alinhamento e uma estratégia muito bem articulada na CCJ em relação a esse projeto da anistia dos presos de 8 de janeiro. E aí um outro ponto, digamos assim, que eu queria trazer para nossa reflexão aqui também, pessoal, vi alguns colegas jornalistas comentando sobre isso, e acho importante a gente destacar aqui também nesse espaço que a gente tem, né, de falar com o ouvinte que nos acompanha pelo YouTube também, que enquanto o país está sofrendo com incêndios e queimadas, enquanto quase todo o território brasileiro está sofrendo com a fumaça, inclusive aqui no Distrito Federal, e muito da minha falta de voz é em função desse clima, além de seco, com muita fumaça em função das queimadas, os deputados estavam preocupados em discutir
essa questão, sendo que a gente está vendo não só biomas queimando, a gente está vendo plantações sendo prejudicadas, animais sendo prejudicados, pessoas, obviamente, sendo prejudicadas, mas parece que a prioridade na CCJ, nesses últimos 2 dias, não era essa, né? Não era essa urgência, era tratar desse outro assunto importante. Esse alerta foi feito por colegas ontem e acho importante também a gente fazer o alerta aqui e voltar naquele ponto que a gente sempre comenta, né, pessoal? Pense muito bem antes de votar, escolha muito bem seu candidato, para que a gente possa ver, fazer com que os temas que realmente precisam de deliberação urgente tenham um encaminhamento célere lá no Congresso. Isso depende dos deputados, depende de uma conversa, de um acordo, de um alinhamento dos parlamentares no Congresso Nacional, pessoal. É isso, Larissa Arantes, a nossa editora de política de O Tempo lá em Brasília. Larissa, muito obrigado pela participação aqui. Amanhã tem futebol, você vai dar uma descansadinha na sua voz, tá? Usa própolis é muito bom, você vai curtir. Sim. Aquele chazinho de romã. Eu amo extrato de própolis, isso mesmo. Queimadinho de mamãe, de vovó. Saudade. E carinho de filho, cheiro de neném, tá? Isso aí cura também. Obrigada, gente. Até sexta-feira, então.